Olá pessoal, tudo bem? Professor Henrique César aqui, mais uma vez. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar um pouco sobre a questão da cultura árabe, tá? Uma cultura bastante rica, bastante interessante, intrigante, por que não dizer. E aí a gente vai trabalhar aqui alguns conceitos envolvendo arquitetura, a questão da religião, a questão dos templos árabes, tá bom? E aí eu preciso que você esteja, no mínimo, desprendido aí de uma visão preconceituosa, né? A maneira como nós vemos os árabes geralmente faz parte de um imaginário um tanto quanto preconceituoso. Principalmente quando você vê imagens, no caso como essa daqui, né, do atentado terrorista ao World Trade Center nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001. A partir desse momento aí, a visão com que o Ocidente analisa os povos árabes, os povos muçulmanos, é com visão um tanto quanto cada vez mais afastada, preconceituosa, muito parecida com o que a gente vê aqui nessa primeira imagem, né? Há uma moça aqui no primeiro plano dizendo, nossa, tudo coberto, isso é uma cultura machista, uma cultura dominadora, enquanto que a outra mulher tem uma visão totalmente diferente daquilo que ela está pensando. São mundos diferentes, são culturas diferentes, tá? E cada uma tem que ser entendida dentro da sua própria especificidade, tá bom? E aí vamos começar. No primeiro momento, eu gostaria de chamar a sua atenção para a questão da religião árabe, né? A religião do islamismo, o Islã. O Islã ele vai ser criado, vai ser levado aí, difundido entre os árabes, principalmente por Maomé, também conhecido como o profeta. A religião islâmica, ela é uma religião monoteísta, tá? Esse monoteísmo da religião islâmica, ele deve muito ao fato de que Maomé, antes da conversão, fazia parte da tribo dos coratitas, por exemplo, era um grande comerciante que atravessava os desertos, né, fazendo o seu comércio e entrava em contato com pessoas de diferentes povos, culturas, religiões. E uma das culturas e religiões que Maomé teria entrado em contato, com certeza foram os judeus e os cristãos. Isso explica um pouco porquê do monoteísmo islâmico na religião criada por Maomé. Pois muito bem, através de uma chamada revelação, como eles dizem, Maomé vai ter uma visão em que Alá, significa Deus, aparece para ele e lhe dá uma missão. Ele diz, eu sou Alá, o único Deus, e você é o meu profeta. E você deve expandir essa palavra para os seus demais conhecidos, para todos os povos. E essa vai ser a missão de Maomé. É bem verdade que se diga que não é uma missão um tanto fácil, desde que nós entendemos que, como a Arábia, naquele momento, era um centro comercial extremamente requisitado no mundo antigo, então o que acontece? Muitos comerciantes vinham de todas as partes do mundo para fazer comércio naquela região. E havia um local que se encontrava todas essas pessoas que funcionava um templo. Tá? Nesse templo, ele servia tanto por uma questão de orientação religiosa, como também uma questão de orientação comercial. Estimular ou promover uma religião que fosse monoteísta, em grande medida, iria afastar as pessoas daquele local e iria também afetar a questão do comércio. Pois muito bem, essa será uma das principais dificuldades que Maomé irá encontrar quando ele vai expandir aí a questão do Islã. Ele será perseguido, terá que fugir para a cidade do profeta. Somente tempos depois, armado de um exército, é que ele volta para a sua cidade, derrota os seus opositores e começa aí uma nova história para os árabes, dessa vez com a religião islâmica. Nessa imagem aqui que nós estamos vendo, você vê aqui
o profeta na Caaba, o templo que a gente vai já ver aqui, tá? Que hoje ficaria na cidade sagrada de Meca. Ele está ali ajoelhado, tá? Frente a uma pedra. Acredita-se dentro da cultura árabe que essa pedra teria sido enviada por Deus dos céus, a um meteorito que caiu lá naquela região, e ela é protegida como sendo um sinal sagrado de ligação entre Deus e o homem. E aqui você vê o profeta ajoelhado fazendo a sua oração. Uma coisa interessante é que na cultura árabe, sempre que vai se representar o profeta, não se coloca o seu rosto. Sempre você vai ver aqui, é muito comum nas gravuras da cultura árabe, que a imagem do rosto do profeta ela não apareça, ok? Pois muito bem, aqui você tem fotos da Caaba, aqui é uma foto mais panorâmica, nos chama a atenção aqui principalmente a questão da arquitetura, tá? Aqui uma visão mais aérea do templo, aqui se trata da questão da pedra, né? Negra, um meteorito que teria caído do céu como um sinal dos deuses e que é guardado como um local sagrado pelos árabes. Aqui pessoas do mundo todo, durante todos os anos, se reúnem para exercitar a sua religião. Essa contribuição, meus amigos, da cultura árabe, ela está em várias frentes. Basta que a gente possa observar, por exemplo, aqui, num primeiro momento, a questão de um astrolábio árabe, né? Servindo aí para você ter uma noção da posição dos astros. Você tem aí uma contribuição no campo, por exemplo, da medicina, através do estudo do corpo humano, através das cirurgias. Você tem aí a questão da química, a descoberta de elementos químicos que hoje fazem parte, inclusive, da tabela periódica e nos auxiliam no conhecimento científico. Você tem a questão, por exemplo, da álgebra e da trigonometria, por exemplo, dois ramos importantíssimos da matemática, estudados por nós ainda hoje nas nossas salas de aula. Com certeza você tem aquele seu professor de álgebra, o seu professor de trigonometria, esses conhecimentos que eles passam para vocês, têm a sua raiz aqui com os árabes também, tá? A questão da literatura, né? Quem não lembra aí das 1001 Noites de Ali Babá, mostrando a história de Sherazade e como ela se utilizará da sua sabedoria para preservar a própria vida. A questão aqui de uma gravura, né? Do Império Otomano, de pessoas analisando os astros no céu. Então a cultura e as contribuições dessa cultura árabe são de extrema importância até os dias de hoje. Por exemplo, se você vê a questão da língua, a própria língua portuguesa, diversas palavras têm a sua origem na cultura árabe. Por exemplo, me vem aqui à memória agora a questão do álcool, alface, a álgebra, né? A maioria dessas palavras que começam em AL, todas elas fazem parte aí, tem uma raiz na cultura árabe. No idioma português, mais ou menos 28, 27 palavras têm sua origem direta da cultura árabe. A questão do arroz também é uma palavra de origem árabe, entre outras coisas, tá bom? A gente vai falar aqui com vocês também, galera, uma questão bastante importante, que é exatamente a questão da arquitetura. A arquitetura árabe, ela chama a atenção de qualquer observador. Não precisa você ser alguém interessado em história ou em arte, basta você olhar que isso vai lhe chamar a sua atenção, dada a riqueza de detalhes, como as construções, como a arquitetura árabe trabalha sempre numa forma geométrica. Aqui nessa imagem nós temos a cúpula ou o domo da rocha, né? Uma igreja que fica ali na chamada Esplanada das Mesquitas em Jerusalém. Fica ali no mesmo plano o antigo templo de Salomão, que hoje sobrou apenas o Muro das Lamentações, e atrás do Muro das Lamentações você tem exatamente ali num espaço chamado Mesquita de Omar, a cúpula ou o domo da rocha, mostrando aí a belíssima arquitetura árabe, e a gente vai aqui destrinchar para você alguns mecanismos, alguns elementos dessa arquitetura. Por exemplo, quando você vê os templos
árabes, nos chamam a atenção algumas coisas. Vamos analisar aqui, por exemplo, aqui um templo árabe, né? Você tem aqui um pátio, você tem aqui uma fonte representando a questão da purificação, que é algo muito forte dentro da religião islâmica, a questão da purificação. Você vê aqui essas torres altas que nós chamamos de minarete, tá? Você vê uma arquitetura extremamente bela, que chama a nossa atenção. Você vê que presença de arcos, janelas simétricas, geometricamente construídas, né, com uma harmonia que beira a perfeição. Esses minaretes, galera, eles têm uma origem aqui na questão das igrejas cristãs. Como eu falei para vocês, a cultura islâmica, da religião islâmica, ela tanto bebe da fonte do judaísmo, quanto também bebe da fonte cristã. E a maioria das igrejas cristãs, elas têm como um elemento que chama o fiel para a oração, digamos assim, o sino. Geralmente esse sino fica na parte mais elevada da igreja, e quando ele dá as badaladas ali, né, algumas igrejas têm um costume, né, de em hora, ou meio-dia, meia-noite, às 18 horas, badalar o sino, e aí o fiel sabe que é o horário da missa, é o horário dele que se confessar, fazer as suas orações. Pois muito bem, na cultura árabe, isso também funciona, e é representado aqui através de um minarete alto, né? Tem minaretes que chegam a 50 metros de altura. Lembrando aí um pouco, né, comparando a questão da Torre de Babel, os antigos zigurates da Suméria e da Mesopotâmia antiga, ok? Nós temos aqui outra coisa também que nos chama a atenção, a questão aqui dos arcos, né? Aqui essa foto, ela é da Mesquita de Córdoba, aí construída no finalzinho do século VIII, mais ou menos 785, né? Na região sul da Espanha, região de Andaluzia, ali próxima à Catalunha, e nos chama a atenção aqui nesses arcos, primeiro as cores, a questão da maneira como eles estão dispostos, as colunas cuidadosamente colocadas em locais estratégicos, as pilastras, as paredes que sustentam esse templo, né? A maneira como esses arcos eles são construídos também nos chama a atenção, porque se você lembrar, por exemplo, as colunas gregas, né? O modelo dórico, o modelo jônio, o modelo coríntio, cada modelo desse tendo uma especificidade. Na cultura árabe nós também temos isso. Por exemplo, você tem aqui o arco apontado, você tem aqui um arco alteado, você tem aqui um arco em forma de ferradura. Esse arco que você está vendo aqui da Mesquita de Córdoba, no sul da Espanha, é um arco em formato de ferradura, geometricamente construído para dar esse efeito de infinito. Interessante que os arquitetos árabes, ao construírem as igrejas, os templos, ou mesmo prédios públicos, eles têm essa preocupação de causar no observador uma espécie de análise do infinito. Você vai ver isso quando você presta atenção, por exemplo, nos arabescos, tá? E quando você presta atenção nesses arcos também. Essa visão do infinito, ela gera, entre outras coisas, uma espécie de desligamento do mundo terreno, tá? E uma espécie de leveza, já que você se desliga do mundo terreno porque você dá a noção do infinito. E ao mesmo tempo que você alcança o infinito, você alcançaria ali uma questão de uma espiritualidade, uma elevação espiritual, tornando aí a alma, o espírito da pessoa mais leve. Então você vê que é uma arquitetura intimamente ligada com as questões religiosas. Isso é muito interessante, tá? Aqui você vê, por exemplo, no Irã, essa mesquita, outra coisa que nos chama bastante atenção, tá? Você vê os revestimentos, isso é muito comum, um revestimento externo, né, das igrejas, dos templos, aqui os minaretes, tá? Bem altos aqui e tal. Você vê que dentro dessa cúpula cuidadosamente construída, em forma, por exemplo, de prismas, cuidadosamente colocados um ao lado do outro, dando esse efeito visual que beira a perfeição. Isso é muito interessante também, tá? Aqui um outro minarete na cidade de Delhi, tá? Esse aqui tem mais ou menos 50 metros de altura, altíssimo, tá? Ele serve como um sinal de localização. Você percebe que a maioria dos templos árabes, eles têm essas entradas altíssimas, as construções elas são elevadas, que é para quando o fiel adentrar
ao templo, ele possa contemplar o infinito. E quanto mais alto é essa construção, mais ele se aproxima de Deus, tá bom? Aqui você vê uma visão interna, tá, do templo aqui no Cairo, construído aí no finalzinho do século IX. Tá? Aqui que eu estava falando para vocês, aqueles prismas colocados cuidadosamente um ao lado do outro, são chamados de muqarna. Isso é muito comum, por exemplo, na região de Sevilha e Granada, na Espanha. Você percebe isso, pessoal, porque a presença árabe na Península Ibérica, ela é muito forte. No momento em que o Império Árabe ele começa a se expandir pelo mundo, principalmente a partir do século 6, 7 e 8, ele vai chegar ali ao norte da África, no Marrocos, por exemplo, mas ele também vai chegar a partes da Europa, principalmente na Península Ibérica, em Portugal e Espanha. Essa arquitetura árabe, ela é muito visível. Você viu há pouco tempo aí eu mostrando para vocês um prédio na região da Catalunha, né, em formato de arcos em ferradura. Aqui você está vendo as chamadas muqarnas, na região de Sevilha, de Granada, dando aí um efeito visual extremamente belo, esteticamente falando, muito chamativo, tá? Aqui que eu estava falando para vocês, aqueles prismas colocados cuidadosamente um ao lado do outro, são chamados de muqarna. Isso é muito comum, por exemplo, na região de Sevilha e Granada, na Espanha. Você percebe isso, pessoal, porque a presença árabe na Península Ibérica, ela é muito forte. No momento em que o Império Árabe ele começa a se expandir pelo mundo, principalmente a partir do século 6, 7 e 8, ele vai chegar ali ao norte da África, no Marrocos, por exemplo, mas ele também vai chegar a partes da Europa, principalmente na Península Ibérica, em Portugal e Espanha. Essa arquitetura árabe, ela é muito visível. Você viu há pouco tempo aí eu mostrando para vocês um prédio na região da Catalunha, né, em formato de arcos em ferradura. Aqui você está vendo as chamadas muqarnas, na região de Sevilha, de Granada, dando aí um efeito visual extremamente belo, esteticamente falando, muito chamativo, tá bom? Outra coisa que a gente poderia falar aqui para vocês é a questão dos arabescos, tá? O arabesco é uma forma de escrita, né? Elementos que fazem parte aí da cultura islâmica, e que ele é muito comum, principalmente nas paredes de templos e construções públicas que dizem respeito à cultura árabe. Ora, esses arabescos eles têm um objetivo de mostrar a perfeição, tá? A perfeição que leva esse fiel a Allah, que leva esse fiel a Deus. Você percebe arabescos, por exemplo, do tipo vegetal. É como se não tivesse começo nem fim, mostrando uma espécie de ligação, de aliança entre aquilo que é espiritual e aquilo que é terreno. Aqui você percebe aqui, através desse arabesco aqui, as formas vegetais, uma espécie de flor desabrochando, tá? Na visão do observador. Você percebe aqui arabesco também em forma geométrica. A questão da forma geométrica sempre aparece na cultura árabe, quer seja nos arabescos, quer seja nas pinturas, quer seja nas próprias construções, tá? Sempre estará presente na cultura árabe. Outra coisa também que nos chama a atenção, galera, a questão das esculturas. Interessante que você não percebe na cultura árabe a escultura, por exemplo, do profeta ou de santos, como é muito comum na cultura cristã, por exemplo. Mas você tem uma escultura rica em objetos utilitários da vida cotidiana, né? Aqui você tem um braseiro construído em cobre, aqui do século XIX, e aí você percebe todos os detalhes em apenas um elemento. Tudo aquilo que a gente viu até agora, a questão aqui dos arabescos, as formas geométricas, a questão aqui das flores aparecendo, tá? Tudo isso cuidadosamente trabalhado pelos artesãos aí da cultura árabe, os escultores, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês também é exatamente a questão da cerâmica. A cerâmica árabe, ela nos chama
a atenção também, dado o seu tom de cores fortes, né? Um jogo de cores muito forte presente nos azulejos, nas cerâmicas árabes. Aqui no primeiro plano você vê uma cerâmica persa, por exemplo, encontrada aí no Irã. Durante o período do Império Otomano, era muito comum, era muito difundido entre o Império Otomano essa questão da fabricação de cerâmica influenciada pela cultura árabe. Aqui você vê uma cerâmica, né, numa espécie de mural em forma geométrica, tá, do século XIII. Tá? E aqui nos chama a atenção algumas figuras que vão aparecendo. Tá? Tudo cuidadosamente trabalhado, milimetricamente pensado para chamar a atenção aí do seu observador. Outra coisa também, a questão das miniaturas. Essas miniaturas, né, ora pintadas, ora feitas através de cerâmica, elas nos chamam a atenção porque elas demonstram cenas da vida cotidiana, desde a questão de encontros entre pessoas comuns, representação do profeta Maomé, cenas de batalhas, tá? Você tem aqui, por exemplo, nessas duas miniaturas do finalzinho do século XV, você tem aqui a figura do profeta, né? Você tem aqui a figura de pessoas, provavelmente numa cena muito comum durante uma refeição, né? Onde todos estão aqui reunidos, né? Numa posição que é diferente. É interessante a gente falar sobre isso, porque aqui no Ocidente a gente tem um costume de sentar-se à mesa, todo mundo, né? Em algumas casas isso ainda é muito cultivado, né? Você senta-se ali todo mundo à mesa, cada um com o seu prato e tal, outros preferem se isolar em algum lugar específico da casa. E aqui, quando se tem essa reunião com os povos árabes, principalmente na questão da refeição, todos estão ali juntos, né? Todos ali no mesmo plano, ninguém acima de ninguém, todos diante de si, provando, né? Desfrutando da mesma refeição. Isso é muito interessante. Lembra um pouco também, aqui, esse quadro, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu lembrei aqui da questão do quadro da última ceia, por exemplo, em que Cristo está ali com seus apóstolos, todos eles dispostos ali numa pintura belíssima do Renascimento, que nos mostra alguns princípios, né, como o princípio da largura, da profundidade, da altura. Os artistas renascentistas eram exímios pintores, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo e tal, entre outros. E aqui me deu, ao analisar essa imagem, essa impressão também. Todos aqui participando de um mesmo momento de confraternização. Aqui embaixo você vê pessoas caminhando, pessoas conversando. Faz parte do dia a dia da cultura árabe, tá bom? Outra coisa que nos chama a atenção aí, essa imagem aqui mostrando o momento em que o anjo Gabriel vai comunicar, né, na visão que Maomé teria, comunicar a sua missão, né, mostrar ele a Alá, né, e mostrar que ele seria o profeta de Alá, que a partir daquele momento ele deveria expandir o islamismo pelo mundo, né, combater, se possível fosse, até mesmo os infiéis. Interessante que essa imagem ela inspira o principal livro, né, voltando aqui à questão da literatura, da cultura islâmica, que é exatamente o Alcorão. Dentro do Alcorão você tem ensinamentos, por exemplo, que dizem respeito à questão do amor ao próximo, tem conselhos éticos sobre a questão de não se ter inveja, de não assassinar, de não defraudar, de não enganar o próximo, tá? De ter conselhos ali voltados para a questão de você, pelo menos uma vez na vida, visitar Meca, fazer a questão da oração 5 vezes por dia voltados para Meca. É algo que faz parte da cultura islâmica. Nesse Alcorão, ele institui também, por exemplo, a questão do jejum, né? O mês do Ramadã. O que para a cultura cristã ocidental seria a Semana Santa, outra comparação aqui interessante, para os árabes, para os islâmicos, seria o Ramadã, um período em que eles tiram ali para se dedicar exclusivamente à questão espiritual. Aqui nessa outra imagem nós temos o profeta, né, na Caaba, orando aí. A gente já falou sobre isso inicialmente, tá, nos slides anteriores. Você tem aqui uma pintura, peça, uma miniatura, retratando a ascensão de Maomé aos céus. E é interessante falar sobre isso,
né, há uma discussão sobre esse assunto. Se fala que a mesquita em Jerusalém, na esplanada das mesquitas, a mesquita de Omar, ela teria sido construída naquele local por conta de que, na cultura árabe, Maomé teria sido arrebatado, teria sido assunto, teria sido levado aos céus a partir daquele ponto. E a partir daquele ponto que se construiu aquela igreja muçulmana. Isso nos remete a alguns fatos que são comuns à tradição, judaica também. Por exemplo, quando Elias ele é levado aos céus numa carruagem de fogo, ou quando no Novo Testamento, por exemplo, os profetas aparecem e são arrebatados, são levados ao céu, né, Moisés e tal. Isso aqui nos lembra muito essas passagens da cultura judaico-cristã. O profeta Maomé sendo levado aos céus para estar junto de Alá. E aqui você vê os anjos, tá? E aí aqui num plano central sendo encaminhado à morada celestial. Meus amigos, essa foi a nossa aula de cultura árabe, tá? Eu queria pedir a vocês que vocês deixassem aí os seus comentários, tá bom? Se você não entendeu alguma coisa, deixa o comentário aí, ou volta ao vídeo, tá? A gente vai procurar responder. Essa aula a gente está fazendo com todo carinho durante esse período aí da pandemia, do coronavírus, para que você possa não parar os seus estudos, tá? Para que você fique aí afiado nos seus conhecimentos de cultura árabe e você possa se preparar para os principais vestibulares, quer sejam o Enem ou vestibulares tradicionais. Mantenha o foco de estudos, tá? Mantenha principalmente o cuidado com seus familiares, a higienização das mãos sempre, se possível, use o álcool gel, se não for possível, lave sempre as mãos com água e sabão, tá? Evite sair de casa por qualquer motivo. Tantas notificações de pessoas sendo acometidas por esse vírus, pessoas que teriam toda uma vida pela frente, pessoas super talentosas e que estão sendo ceifadas, tendo a sua vida abreviada por conta dessa pandemia tão terrível. Então eu espero que pelo menos com essa aula eu possa contribuir de alguma forma para você, né, para poder aliviar um pouco essa questão de estar dentro de casa, na quarentena, e se tornar pelo menos um momento mais prazeroso de conhecimento, tá? Eu agradeço demais a sua participação. Eu espero você nas próximas aulas. Até lá. Valeu. Um forte abraço.